pessoal, tudo bem? E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é seu melhor amigo ou seu pior inimigo? Você saberia responder isso? Sabia que isso faz toda a diferença no nosso funcionamento do dia a dia? Você sabia que a forma que levamos nossa vida tem tudo a ver com o padrão de funcionamento que o nosso cérebro aprendeu através de vivências, observações, interpretações e as aprendizagens de uma forma geral? Exatamente isso. A gente vai aprendendo a desenvolver padrões e esses padrões, se eles não foram positivos, eles podem gerar consequências muito danosas na nossa vida. Deixa eu te fazer mais algumas perguntas que você vai entender e vai refletir sobre isso. Quanto você se critica? Qual a quantidade de vezes que você se pune, você se autocritica, que você não reconhece seus feitos positivos? Quanto você se preocupa em agradar demais os outros, se preocupando com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão falar, com o que os outros vão achar e deixando de ser você mesmo. Você anda, convive ou se relaciona com pessoas tóxicas? O que são pessoas tóxicas? São aquelas que nos põem para baixo, que nunca nos valorizam, estão sempre querendo tirar um proveito do nosso jeito de ser. Você consome excesso de alimentos inadequados? Você sabia que você comer de forma errada, de forma nociva, você acaba também te prejudicando? Quantas vezes você já se auto-sabotou? Quantas vezes você sabotou o seu sucesso por causa de medo e insegurança? Quantas vezes você faz essas coisas com você? Quantas vezes você acredita ou diz a si mesmo que não é capaz? Quantas vezes, não é? E quantos sims você se deu? Quais foram as respostas que você deu a essas perguntas que eu te fiz? Quantos nãos você dá para os outros e por consequência são sims para você? Ou você é o tipo da pessoa que diz sim o tempo todo? Se você respondeu sim a essas perguntas, é sinal que você está sendo seu pior inimigo. E dessa forma, não há como você ficar em paz e feliz contigo, porque você sofre. Você não está sendo seu melhor amigo. A gente é nosso melhor amigo quando a gente se respeita e se valoriza. Quando as coisas não estão acontecendo como gostaríamos, não é o outro que tem que mudar, e sim a gente. Na nossa forma de agir, de pensar, de funcionar, de refletir sobre as coisas que acontecem. Nem tudo podemos controlar, isso é fato. Mas a gente pode controlar a maneira como a gente encara as coisas, como a gente interpreta e como respondemos ao que está acontecendo. A forma como a gente olha para as coisas vai fazer toda a diferença. Se você vai se vitimizar, ou seja, se tornando seu pior inimigo, ou você vai encarar aquilo ali para enfrentar, mudar, buscar uma saída, buscar uma solução. E é exatamente aí que está o nosso poder pessoal. Todos nós temos um poder gigantesco dentro da gente. Mas se você está sendo seu pior inimigo, na realidade, alguém, em algum momento, te tirou isso. Te tirou o teu poder pessoal e você deu asas para isso. É aí que a gente passa a ser nosso melhor amigo quando a gente está podendo olhar para a gente e fazendo pela gente, ressignificando as coisas que não foram positivas no nosso passado. Porque não permitiremos mais pessoas tóxicas vivendo com a gente. Está aprendendo o seu alto valor, alto respeito, o seu amor próprio. Seja seu melhor amigo, faça essas coisas por você. Não permita que traumas do passado, ou questões do passado que não foram validadas ou que não foram
valorizadas na sua vida, dominem o seu jeito de ser, fazendo com que você se auto-prejudique. Faça por você, faça a diferença. Não deixe essas coisas te consumirem. Se valorize, se ame e se respeite. E aí, me diga como anda a sua memória e a sua capacidade de memorizar. Tá boa ou tá ruim? Vamos falar sobre isso. Sabia que às vezes eu escuto as pessoas falarem: fulano tem uma memória de elefante, grava tudo e lembra de tudo. Fico com uma inveja danada, como é que consegue, né, gravar tudo e lembrar das coisas todas? Então a gente precisa refletir o que isso significa, né? Qual a importância disso e qual o significado dessa memória. Porque a memória sadia não é somente aquela que consegue reter todas as informações, e sim reter as informações que são significativas. Se a gente guarda tudo na nossa mente, nossa Senhora, a gente vai lembrar também de coisas que não tem serventia nenhuma. E a gente entra num primeiro impasse sobre o que é significativo. O que é significativo para você pode não ser significativo para outra pessoa. O que você dá importância pode ser que o outro não dê importância. A atenção está muito ligada a isso e a memória também está ligada diretamente à atenção que a gente dá para as coisas. Então vai depender de cada um e das prioridades e planejamentos que cada um tem. E além de reter a memória, né, as informações, também precisa ter a capacidade de abrir mão, digamos assim, daquelas informações que são desnecessárias ou irrelevantes para poder abrir espaço para novas informações importantes serem armazenadas. O que isso significa, né? A gente ficar o tempo todo assistindo besteira, ouvindo besteira, são coisas que vai encher nossa mente com besteiras. E aí não vai ter um significado importante. Para isso, você precisa de um tempo para ser processada toda essa informação, refletir sobre isso. Você precisa ter uma bela noite de sono, caso contrário, no dia seguinte vem aquela sensação de cabeça cheia. Com isso também altera o seu humor, o dia se torna mais pesado também, fica tudo mais difícil. Mas uma boa noite de sono com qualidade, ou seja, acordar com disposição, energia e revigorado, sem aquela sensação de parecer que tem um trator ou alguma coisa que passou por cima de você durante a noite, faz com que o teu cérebro entenda e tenha registrado as informações todas aprendidas no dia anterior de forma com qualidade. Para uma boa memória também é importante saber ser seletivo, avaliando o que realmente é relevante para se permitir entrar e virar memória. Porque se a gente escuta uma pessoa, tem muito conhecimento, tem muita cultura, sabe de muita coisa, é porque em algum momento ele se dedicou a isso, porque as coisas não entram por osmose, não entram de qualquer maneira e gravam na nossa mente. A gente busca aquilo que a gente quer guardar. Logicamente, nem tudo conseguimos controlar. Algo sempre passa, porém, a partir do momento que você percebeu que passou algo que não foi blindado na sua mente, você precisa ressignificar na mesma hora para que não vire trauma, ou mesmo ocupar a mente com coisas que não agregam ou irão gerar ansiedade. Então, quando a gente se autoconhece, a gente também sabe fazer essa reflexão se aquilo que a gente está absorvendo está sendo útil ou não, se vai nos fazer bem, se vai nos agregar ou não. E a gente precisa ser seletivo. As emoções, elas influenciarão também diretamente no armazenamento de nossa memória. Já falei sobre isso num outro vídeo. Para isso, se autoconhecer e respeitar seus próprios limites é muito importante. E viver no presente, projetar sonhos para o futuro e agir no presente, colocando atenção em cada coisa que você faz. Vai te levar a intensificar e potencializar sua memória, melhorando também sua capacidade de concentração e resolver problemas do dia a dia. Mas como eu falei, a gente precisa selecionar o que é realmente importante e relevante.
Porque se você começa a dar atenção a coisas que não fazem sentido, só brincadeiras, só bobeiras, né? Na minha percepção, pode ser que as bobeiras para o outro pode ser que não seja bobeira, possa fazer sentido. Ou seja, você colocar atenção naquilo que faz sentido para você. Pensar no que você quer para a sua vida, como você quer que as pessoas te percebam, em quem que você se espelha e em quem que você quer se tornar. Para isso, você precisa buscar estar em contato contigo, entender o que você está buscando, saber se aquilo realmente é relevante, fazer associações com coisas que você já vivenciou, avaliar se você vem evoluindo na sua vida. Para isso, a gente precisa também estar com pessoas que estejam no mesmo nível que a gente, que tenham os mesmos valores, os mesmos princípios que a gente. Porque imagina, se você pensa de uma forma, mas está com pessoas, né, que pensam de uma forma inferior a você, será que você vai evoluir? Você vai acabar o quê? Chegando ao nível delas, porque elas não vão conseguir te alcançar, você vai ter que estar descendo o tempo todo para poder estar entendendo e compartilhando com elas coisas. Com isso você deixa de evoluir. Então o ideal é você estar com pessoas que estejam no mesmo nível de aprendizado, sintonia, valores, princípios que você, de interesses, e buscando também cada vez mais pessoas que estejam acima de você com interesses que são mais relevantes ainda, porque se você quer subir na vida, né, no sentido assim, alcançar lá o topo da montanha, a gente tem que evoluir. A gente não chega no topo da montanha do conhecimento, da aprendizagem, do amadurecimento, se a gente não sair do lugar, se a gente se manter ali, se mantiver ali na base da pirâmide. Então, reflitam sobre isso, pensem sobre isso, porque a nossa memória é tudo aquilo que a gente coloca para dentro na nossa mente. Então, se você quer uma mente saudável, você precisa buscar coisas saudáveis. Se você quer uma mente com mais potencialidades, com mais conhecimentos, você precisa buscar mais conhecimentos e potencializar sua mente. De que forma você pode estimular seu cérebro para melhorar sua capacidade de funcionamento? Isso é possível? Sim, é possível sim. E a gente pode trabalhar isso reprogramando nossa mente, refletindo sobre algumas questões. O autoconhecimento é uma das coisas fundamentais para essa capacidade, porque ele nos fornece as bases para a nossa saúde mental e emocional. E a partir de alguns exercícios cognitivos, por exemplo, específicos e direcionados, a gente pode conseguir ter resultados mais eficazes. Cada vez que a gente vai praticando mais nossas funções executivas, que nada mais são que as nossas funções mentais responsáveis pela nossa atenção, nossa concentração, nossa tomada de decisão, memória, controle emocional, ou seja, o que nos diferencia enquanto seres humanos dos outros animais. Então, quanto mais a gente estimula essas funções executivas, mais preparados a gente vai estar para poder estar enfrentando todas as nossas situações do dia a dia e aceitar até mesmo novos desafios. Porque é no cérebro que estão as bases de nossas ações. E a partir da tomada de consciência e do nosso autoconhecimento que a gente vai aprendendo a perceber o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa ressignificar e o que a gente precisa aprimorar mesmo, né? Estudar mais, buscar novos conhecimentos para a gente estar melhorando enquanto pessoa, enquanto ser humano a cada dia. Porque se a gente vai se tornando nossa melhor versão dia a dia, cada vez mais a gente vai agindo também assertivamente. Quanto mais a gente desafia, né, assertivamente, positivamente nosso cérebro, melhor ele vai ficando. Porque ele tem uma capacidade fantástica de ir assimilando todas as coisas para justamente tomar uma decisão mais assertiva. Mas para isso você precisa do autoconhecimento. Você precisa perceber como você funciona para saber o que você precisa melhorar ou mudar.
Para a gente preparar uma pessoa para responder a um desafio cognitivo, nada melhor quando a gente usa a emoção de forma positiva, para ajudar nesse processo de desenvolvimento e aprimoramento, porque a emoção ela é a base de tudo. E se a gente tenta às vezes racionalizar, mas se emocionalmente a gente não está bem, a gente acaba realmente sendo levado pela emoção. Quando você aprende a reconhecer cada emoção e a energia contida nela, você vai aprender também a lidar com suas próprias emoções, de forma consciente e de forma controlada, ousando também a utilizar seus recursos internos para chegar no objetivo que você busca, que você almeja. Ou seja, você vai desafiando a sua mente cada vez mais para funcionar também cada vez melhor. Isso é fantástico, porque quando você começa a realmente perceber que você tem o controle da situação, você vai perceber que muitas situações vão te estressar muito menos também. Quando a pessoa aprende a confiar em si mesma, sabe como manter um diálogo interno consigo mesmo, nos momentos de tensão, em que precisa reforçar-se positivamente para continuar acreditando que pode usar seu cérebro funcionando a seu favor e não contra, ela vai percebendo também de que ela tem um controle dela mesma. Como eu falei, você passa a refletir qual vai ser a melhor atitude de forma assertiva que você vai usar. Você consegue também perceber as situações estressantes da sua vida e transformá-las em experiências positivas na sua própria vida, né? E não ficar no ó céus, ó vida, né? Como é que tá tudo agora, né? Tá tudo uma droga. Então você vai realmente sendo muito mais assertivo no seu dia a dia. Além disso, você começa também a não se permitir mais se abater por circunstâncias adversas, nem mesmo pelo comportamento irracional de algumas pessoas. Você vai aprender a entender que quando a pessoa tem algum comportamento não assertivo, é porque ela não amadureceu, não parou para prestar atenção sobre isso. E aí você pode ajudar, se ela pedir ajuda, ou você fica na sua. E para a gente conseguir isso tudo, é necessário ter um bom desempenho cognitivo para observar, refletir, saber a hora certa de tomar decisão e não agir por impulso. Porque quando a gente age por impulso, a gente age em cima de uma emoção muito primitiva e isso acaba levando a gente a ter atitudes não muito agradáveis e nada assertivas. Para a gente adquirir esse bom desempenho, é necessário treinar o nosso cérebro com desafios. Desafios que vão estimular a gente a parar para pensar, a parar para refletir, né? Tomar decisões ou antecipar consequências para a gente ter atitudes realmente mais positivas. Esse treino pode ser feito através de jogos cognitivos, onde a pessoa aprende a desenvolver melhor sua capacidade de atenção, de concentração, memória, antecipação de resultado de alguma situação e tomada de decisão, para conseguir então viver melhor, com mais qualidade e conseguir atuar de maneira eficiente também, né, de forma firme nas situações do dia a dia. Porque, como eu falei, se você não para refletir, não para perceber o que está acontecendo aqui dentro de você, de que forma você age diante das situações, você começa a agir muito por impulso, né? Vai agindo no automático e isso acaba não sendo legal para você, porque as consequências acabam sendo muitas vezes danosas. O nosso cérebro gosta de ser desafiado e não registra o não. Ele não se conforma com o não, porque tem fome de conhecimento e aprendizagem. Quer ver uma coisa? Se eu disser para você, não pense na cor azul, a primeira coisa que deve vir à sua cabeça é o quê? A cor azul, não é? Então, por isso que o nosso cérebro não aceita ficar para trás. Ele busca o tempo todo estar fazendo uma conexão com as coisas que estão acontecendo e leva muito ao pé da letra as coisas que a gente coloca, as coisas que a gente fala. Quando trabalhamos com jogos cognitivos para estimular essas áreas importantes do cérebro, precisamos trabalhar esse desafiar a mente com exercícios não muito fáceis para não ficar sem graça e nem muito difíceis para não desistirmos.
Com isso, a gente vai estimulando a vontade de vencer, de conseguir achar o resultado, e isso é fantástico, porque vai levar a pessoa a vibrar quando acerta, ou mesmo quando percebe que outra pessoa achou a resposta. Num jogo dos erros, por exemplo, e quer também descobrir onde estão os erros no desenho. Então, o nosso cérebro vai buscando esse desafio porque isso estimula substâncias químicas maravilhosas, de prazer, de motivação, de querer cada vez mais. E o prazer pela conquista é fantástico, porque, como eu falei, são liberadas nesse momento substâncias químicas no nosso cérebro que vão gerar essa alegria, essa excitação positiva e um relaxamento, ou seja, uma sensação gostosa que vem com gostinho de quero mais. E aí você quer achar um novo erro, você quer fazer um novo exercício, né? E querer cada vez mais estar sendo assertivo e buscando coisas que vão te dar esse prazer, essa satisfação de conseguir ter um resultado bacana, legal e positivo. Assim, quanto mais você se permitir a esse prazer, mais você vai querer usar melhor seu potencial cognitivo, estimulando também com isso o seu desenvolvimento de sentimentos e comportamentos positivos, porque uma coisa está interligada à outra. Se você está feliz com você mesmo, você está satisfeito com você mesmo, você vai querer cada vez mais continuar com essa sensação e vai estar mais positivo com as pessoas também. Não há limites para uma boa estimulação cognitiva. A neuroplasticidade, que é essa transformação do nosso cérebro com novas conexões e novos aprendizados, bem como o aprimoramento e o reforçamento das conexões já existentes, faz com que possamos perceber também onde se tem limitações e trabalhar em cima do desenvolvimento da melhora desse potencial para que a gente possa, com isso, desenvolver cada vez mais, buscar cada vez mais, acreditando em si mesmo, né? A gente acreditar na gente mesmo, que a gente tem um potencial e que as nossas extraordinárias potencialidades e habilidades estão aí para serem descobertas, estão aí para serem estimulados. Então a gente precisa realmente estar atento a isso aí para ser bacana. Vou te passar um desafio agora, né? Experimente nas próximas 24 horas prestar atenção e olhar para tudo que você faz e você fala. E repare o quanto positivo ou não você está sendo. Se foi bem positivo, ótimo, continue assim. Caso contrário, reflita o que te leva a agir assim de forma negativa e busque ser mais assertivo com você daqui para frente. Por que eu digo isso e por que eu estou passando esse exercício? Quanto mais negativa a gente quanto mais a gente fica reclamando sobre alguma coisa, mais o nosso cérebro vai entendendo que aquilo é importante. Então você começa a se condicionar e desenvolver um hábito de só olhar as coisas negativas, só focar no lado negativo das coisas. E a gente tem 50% e 50% o tempo todo na nossa vida. Se a gente dá só atenção para as coisas negativas, o nosso cérebro não vai entender que o positivo também existe. Então você precisa estimular o teu cérebro de forma assertiva a focar a atenção nas coisas positivas, porque ele aprende por repetição e a partir dessa repetição ele automatiza. Então vamos pensar, se você só repete o lado negativo, o que você vai ter como resultado? Só negativo. Agora, se você começa a estimular o lado positivo, teu cérebro vai entender que as coisas positivas também acontecem. Isso não quer dizer que as coisas negativas vão deixar de acontecer, mas ao contrário, você vai começar a olhar para as coisas negativas de forma positiva, buscando uma solução para aquilo ali e não ficar se lamentando, reclamando, remoendo aquilo ali. Tá bom? Faça o exercício, experimente, depois me conte aí o que você achou.